Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eleitos do Senhor, mais que abençoados em Cristo Jesus. Estou passando aqui para deixar mais um pequeno vídeo para juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Não tenho postado muitos vídeos porque estou trabalhando muito, mas aos poucos a gente vai estar postando algum material aqui para juntos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Quero deixar aqui um pequeno vídeo do nosso irmão Carlos, né? Uma pequena mensagem aqui do nosso irmão Carlos, que fala sobre a volta de Cristo, né? Que muitos aí do sistema religioso ainda acreditam que o Filho do Homem vai voltar para poder arrebatar a sua igreja, né? Aquela ladainha que a gente já sabe, né? Mas a gente que está em graça sabe que ele já voltou, né? Foi para juízo de Israel em 70 DC, né? Então em 70 DC ele voltou para juízo de Israel. Então no livro de João 21, está dizendo assim, né, que Cristo falando com um dos seus discípulos, falando de João: se eu quero que ele fique até que eu volto, o que te importa? Então João teria que estar vivo até para ver o Filho do Homem vir nas nuvens. Então ou Cristo mentiu ou João está vivo por aí. Então Cristo mentir é impossível. Então ele já voltou em 70 DC para juízo de Israel. Então nosso irmão também está trazendo essa pequena mensagem que é para complementar, para você entender de uma vez por todas que Cristo já voltou em 70 DC para juízo de Israel. O que eles pregam aí hoje é para você encher a igreja deles. Então eles falam: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Por quê? Porque eles querem te colocar medo para encher as igrejas. É isso aí. Graça e paz, fica com o vídeo. Mente de Cristo ativada. Pede o Espírito Santo para abrir o seu entendimento. E vamos pro vídeo. Graça e paz, graça eterna para todos aqueles meus irmãos que estão em graça. Essa tarde nós iremos crescer na graça e no conhecimento do Eterno, com os olhos iluminados e a mente de Cristo. Essa tarde nós iremos mergulhar no rio da graça limpa, da graça pura, da graça sem retoques, da graça sem mistura, da graça sobre graça, em espírito e em verdade. Eu quero trazer aqui uma pequena saudação, aqui que se encontra no livro histórico de Lucas, capítulo 21, versículo 20, que está escrito: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, ou a sua destruição. O contexto desse texto fala sobre a destruição do templo, sobre que estava ligado à vinda de Cristo. Era o fim do mundo, era o fim de um século, era o fim do mundo aion, o fim de uma era, o fim da velha dispensação, o fim da antiga aliança, né? Para o estabelecimento da nova aliança, do novo pacto, né? Jesus, ele está falando aqui para os seus ouvintes, e os seus ouvintes aqui, que se encontravam nesse momento aqui no século I, eram os seus discípulos que estavam ali com ele no Monte das Oliveiras. Então, essa desolação, essa destruição aconteceu em 70, com a queda do templo. Foi a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens. E vir sobre as nuvens era uma figura de linguagem, uma linguagem de figura se referindo à vinda de Cristo. Mas o sistema religioso, eles não aceitam que Jesus já veio, por se tratar que ninguém viu Jesus vir sobre as nuvens. Aí eu te faço uma pergunta: onde é que está escrito que o verbo ia se tornar carne e habitar entre os judeus pela segunda vez? Só está escrito isso uma vez, e é no livro de João, no capítulo de número 1. Mas a pergunta é: que exército é esse que Jesus falou?
Olha o que Jesus disse aqui, ó. Jerusalém, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação, a sua destruição. A pergunta é, que exército era esse que Jesus estava falando? Esse exército aqui era o Império Romano, o exército do Império Romano, que foi liderado pelo general Tito, no século I, em 70, quando cercou, invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. A pergunta é que não quer calar. Se Jesus, o Filho do Homem, ainda vai voltar, cadê o exército do Império Romano? Porque, pelo que eu sei, o exército do Império Romano, ou seja, o Império Romano, foi destruído, não é? De uma vez para sempre. Deixou de existir no ano 476, no terceiro século. E a queda de Jerusalém foi no século I, no ano 70. Veja aí que aqui é uma prova que o Filho do Homem não vem mais, porque o Império Romano teve o seu fim no ano 476, no terceiro século. Então, para que Jesus viesse ainda, esse Império Romano teria de estar vivo. Outra coisa, outra pergunta que eu quero fazer. Se o Filho do Homem ainda vai voltar, cadê o general Tito? O general Tito não existe mais. O general Tito Flávio Vespasiano, ele morreu no dia 13 de setembro do ano de 81, com 41 anos de idade. E a queda do templo foi no ano 70, no primeiro século. Aqui então é mais uma prova que Jesus ele veio no ano 70 com a destruição de Jerusalém, para o estabelecimento do novo pacto, o pacto da graça, para o estabelecimento do reino e a ressurreição dos mortos. Aqui é mais uma prova contra esse sistema religioso mentiroso, enganador, que vive deturpando, cauterizando, né, atrofiando, engessando a mente dos filhos de Deus. Jesus não volta mais. Ele já veio no ano 70 com a queda de Jerusalém. Amém? Então, se Jesus ainda vai voltar, se o Filho do Homem ainda vai voltar, cadê o general Tito? Tito tem que estar vivo em algum lugar. Se o Filho do Homem ainda vai voltar, cadê o Império Romano, que teve seu fim no ano 476, no século III? Amém? Então, graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém?